Antes de existir São Paulo como potência econômica, existia uma cidade no litoral que controlava a riqueza, café, imigração política e até epidemias. Uma cidade que já foi atacada por piratas, dominada por barões e transformada pelo porto mais importante do Brasil. E talvez você não imagine o tamanho da influência de Santos na história do país. Quando pensamos em Santos, muita gente lembra apenas da praia, do porto ou do futebol. Mas a verdade é que Santos é uma das cidades mais importantes da história brasileira. Foi dali que riquezas entraram e saíram do país. Foi ali que milhares de imigrantes chegaram. Foi ali que o café fez barões milionários. E foi ali também que doenças, desigualdade e disputas de poder marcaram gerações. Hoje você vai conhecer a história completa de Santos, desde antes da chegada dos portugueses até os dias atuais. Antes dos portugueses chegarem ao Brasil, a região onde hoje fica Santos já era habitada por povos indígenas, principalmente grupos tupis. Eles viviam da pesca, da caça e da coleta. Usavam canoas, conheciam profundamente os rios, os manguezais e as marés. A Baixada Santista era uma região estratégica porque ligava o litoral ao interior por trilhas indígenas antigas. Muito antes da colonização, já existia circulação de pessoas, alimentos e mercadorias nessa região. Os portugueses chegaram à região no início do século XVI. Na época, o litoral era visto como a porta de entrada para explorar o território. Em 1532, Martim Afonso de Souza fundou São Vicente, considerada a primeira vila organizada do Brasil. Santos ainda não existia oficialmente, mas a região já fazia parte desse processo de ocupação. A área era importante porque possuía águas protegidas e permitia a construção de ancoradouros naturais. Pouco tempo depois, surgiram pequenos povoados próximos ao porto natural da ilha. Mas o nascimento oficial de Santos não aconteceu por causa de reis ou soldados. A cidade começou a crescer em torno de algo muito mais simples, um hospital. Santos começou a se formar ao redor da Santa Casa de Misericórdia. Brás Cubas, um dos principais colonizadores da região, fundou o hospital em meados de 1543. Ao redor dele começaram a surgir casas, comércio, capelas e pequenos serviços. O povoado cresceu rapidamente porque era um ponto importante de ligação entre o litoral e o Planalto. Em 1546, Santos foi oficialmente elevada à categoria de vila. Esse é considerado o nascimento oficial da cidade. Nos primeiros séculos, Santos era uma vila pequena, mas muito movimentada. O porto já começava a ganhar importância. Mercadorias como açúcar, aguardente, farinha e produtos agrícolas passavam pela cidade. Ao mesmo tempo, navios traziam mercadorias da Europa. A cidade tinha ruas estreitas, casarões simples, igrejas e muitos problemas urbanos. As enchentes, o calor, os mosquitos e a falta de saneamento tornavam a vida difícil. Santos também viveu momentos de medo absoluto. Por ser uma cidade portuária, Santos se tornou alvo de piratas e invasores estrangeiros. No século 17 e 17, corsários franceses, ingleses e holandeses atacavam partes do litoral brasileiro. A população vivia sob constante tensão. Fortificações foram construídas para proteger a entrada do porto. Mesmo assim, invasões e saques faziam parte da rotina. Nos séculos 17 e 18, a economia regional girava em torno da cana-de-açúcar. Engenhos espalhados pelo litoral e pelo interior dependiam do Porto de Santos para exportar produção. Apesar disso, Santos ainda era uma cidade relativamente pequena. O grande salto só aconteceria no século XIX, com um produto que mudaria completamente o Brasil: o café. No século XIX, o café se tornou o principal produto brasileiro. As fazendas do interior de São Paulo começaram a produzir em escala gigantesca, e todo esse café precisava sair por algum lugar. Foi então que Santos virou peça central da economia brasileira. O porto cresceu rapidamente. Armazéns, linhas férreas, bancos e empresas surgiram para atender ao comércio cafeeiro.
A cidade enriqueceu. Barões do café construíram casarões luxuosos. O centro de Santos ganhou prédios elegantes, teatros, hotéis e praças. Levar café do interior paulista até o litoral era um enorme desafio. A Serra do Mar dificultava o transporte. Por isso, a construção da ferrovia Santos-Jundiaí foi revolucionária. Em 1867, ela conectou o interior ao porto de forma muito mais rápida. Isso acelerou ainda mais a economia. Santos passou a crescer num ritmo impressionante. Com o crescimento do porto e do café, Santos começou a receber milhares de imigrantes. Italianos, portugueses, espanhóis, japoneses e sírios libaneses chegaram à cidade. Muitos trabalhavam no porto, no comércio e no serviço. Outros seguiam viagem para o interior paulista. Essa mistura de culturas transformou Santos. A culinária, a arquitetura, a música e os costumes da cidade carregam essa influência até hoje. Mas enquanto a cidade enriquecia, um problema assustador crescia junto. No final do século XIX, Santos ficou conhecida pelas epidemias. Febre amarela, varíola, malária e peste bubônica atingiam a população. A cidade tinha áreas alagadas, esgoto a céu aberto e muitos mosquitos. Muita gente tinha medo de desembarcar em Santos. Navios evitavam parar na cidade. A situação era tão grave que Santos ganhou fama internacional de cidade insalubre. Foi então que surgiu um engenheiro que mudaria completamente a aparência da cidade. O engenheiro Saturnino de Brito liderou um dos maiores projetos de saneamento do Brasil. Ele criou os famosos canais de Santos. Além de ajudar no escoamento da água, os canais reduziram doenças e reorganizaram o crescimento urbano. Esse projeto se tornou um marco da engenharia brasileira. Os canais viraram um símbolo da cidade. O Porto de Santos cresceu até se tornar o maior porto da América Latina. Milhões de toneladas de mercadorias passam por ali todos os anos. Café, soja, açúcar, combustíveis, carros e contêineres fazem parte da rotina. O porto gera empregos, movimenta bilhões e conecta o Brasil ao mundo. Sem Santos, a economia brasileira seria muito diferente. Além da economia, Santos também ficou mundialmente famosa pelo futebol. O Santos Futebol Clube revelou um dos maiores atletas da história, Pelé. Nos anos 1950 e 1960, o time encantou o mundo. Pelé, Coutinho, Pepe e outros craques fizeram do clube uma potência internacional. A cidade passou a ser conhecida em vários países por causa do futebol. Com o passar do tempo, Santos também se transformou em destino turístico. As praias, o Jardim da Orla, os museus, os bondes históricos e os prédios antigos atraem visitantes. A cidade mistura passado e presente. Ao mesmo tempo em que preserva construções históricas, continua crescendo como centro urbano e econômico. Mesmo sendo uma das cidades mais importantes do país, Santos ainda enfrenta desafios. O trânsito, o custo de vida, as enchentes e a desigualdade social fazem parte da realidade. Há também preocupações ambientais ligadas ao porto, à poluição e ao avanço do mar. Especialistas alertam que as mudanças climáticas podem afetar a cidade nas próximas décadas. Outro fator importante para entender Santos é o papel do comércio no crescimento da cidade. Durante muitos anos, o centro de Santos foi um dos lugares mais movimentados do Brasil. Empresários, comerciantes, banqueiros e trabalhadores conviviam diariamente em ruas cheias de lojas, escritórios e armazéns. O dinheiro do café circulava intensamente. Bancos internacionais abriram filiais na cidade. Empresas estrangeiras passaram a investir na região. Isso fez Santos ganhar uma aparência moderna para a época. Muitos prédios históricos do centro foram construídos nesse período. A Bolsa Oficial de Café se tornou um símbolo da riqueza santista. Ali eram negociados milhões de sacas de café. Os preços definidos naquele prédio influenciavam mercados no Brasil e no exterior. Por muitos anos, Santos viveu um período de luxo e prosperidade. Casarões elegantes foram construídos. Famílias ricas promoviam festas, bailes e encontros sociais. A elite santista buscava imitar costumes europeus. Teatros,
Clubes e hotéis sofisticados passaram a fazer parte da cidade, mas enquanto alguns enriqueciam, muitos trabalhadores viviam em condições difíceis. Operários do porto enfrentavam jornadas pesadas. Muitos trabalhavam carregando sacas enormes de café sob sol e chuva. O esforço físico era intenso. Acidentes eram comuns. Além disso, havia muita desigualdade. Os bairros mais pobres sofriam com falta de infraestrutura. Essa diferença entre ricos e pobres marcou a história de Santos. Ao longo do século XX, a cidade continuou crescendo. Novos bairros surgiram. As praias começaram a receber mais turistas. Prédios residenciais passaram a ocupar a orla. A paisagem mudou bastante.